Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu me apresento aqui, a convite do professor César, para falar para vocês sobre a reforma tributária. Quero dizer para vocês que este é um assunto que está mexendo com toda a classe contábil, vai mexer fortemente com muitos empresários, porque tudo o que se sabia de cálculo de imposto até o final deste ano vai ter que ser esquecido. Vamos ter que desapegar e começar a entender e a trabalhar pela reforma tributária de forma nova. Então, com relação à reforma tributária, nós vamos aprender aqui onde está a base legal, vamos falar um pouquinho então da Lei Complementar 214 de 2025. Ela já está implantada e previsto uma transição que vai de 2026 até 2033. A gente vai tratar de alguns tópicos principais, assim, quais são os pilares desta reforma, e nós vamos também fazer alguns conceitos nesta noite. Eu quero, nesse momento, dizer para vocês, amados alunos, que nós estamos vivendo um momento histórico, porque a reforma, ela quebra tudo o que aprendemos até agora. Tudo o que sabemos sobre PIS e COFINS, sobre ICMS e ISSQN, sobre IPI, porque a reforma muda tudo. Entra em vigor um novo modelo e o sistema regulador do IBS da CBS. Então, por exemplo, nós temos uma compra de um copo para revender. O que acontecia, e ainda está acontecendo até o final do ano, é que ao comprar este copo, eu, que apuro os meus impostos pelo lucro real, posso me apropriar dos créditos de 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. E mesmo que a empresa não tenha pago, meu fornecedor não tenha pago o imposto, eu continuo com o crédito de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS pela aquisição deste copo. Ao vender este copo, eu me utilizo dos créditos que coloquei ao comprar e consigo, então, fazer a apropriação do imposto pela diferença. Pela diferença, como assim? Eu tenho um total de créditos e os débitos pela venda e eu vou pagar o meu imposto pela diferença. Na prática, significa dizer que eu vou confessar lá na FD de PIS e COFINS, eu trouxe um modelo para vocês verem, eu vou confessar lá um valor de imposto a recolher, porque eu tenho um total de débitos e tenho créditos que eu apurei, certo? Só que, pessoal, este é o momento histórico que nós estamos vivendo. Porque o que vai acontecer? Com a reforma, o critério não será mais físico, não será mais escolher a melhor qualidade do produto e também não será pela aquisição. O crédito, ele vai ser entregue para o contribuinte pelo financeiro. O crédito será financeiro. Então, anote isso. O crédito será financeiro e significa dizer o quê? Que quando nós estivermos na reforma tributária, ou seja, lá em 2027, ao comprar o copo, eu me credito. Nós estamos em maio de 2026, eu compro o copo e me credito. Mas eu só vou poder usar
este crédito quando o cara que me vendeu, o meu fornecedor, pagar o tributo. E ele poderá pagar esse tributo no mês de junho ou no mês de julho de 2026. Então, é isto que muda com a reforma. Nós só vamos poder aproveitar o crédito quando o fornecedor pagar o imposto. Ou seja, com a reforma tributária, o recolhimento do imposto passa a ser feito, mas precisamos observar se há o crédito disponível, se o meu fornecedor pagou os impostos. Então, a gente está vivendo neste momento uma mudança de cultura. Por quê? Porque não se trata mais, e nem está se falando aqui, de trocar um imposto por outro. E declarações como esta aqui, queridos alunos, como a FD de PIS e COFINS, elas tendem a desaparecer. Por quê? Porque não será mais apurado PIS e COFINS. Essas declarações não serão mais necessárias fazer. Há uma conversa nos bastidores do comitê gestor que poderá surgir um SPED para controlar o IBS e CBS, mas isso ainda não está previsto. Então, o crédito ele pode ser utilizado pelo controle do crédito quando o imposto for pago pelo fornecedor. Então, agora, não olhamos só a qualidade do copo que estamos comprando, mas vamos olhar também a qualidade do fornecedor. Vamos olhar se o fornecedor é um bom pagador de impostos. Então, a dica que eu tenho para entregar para vocês hoje, queridos alunos e queridos mestres que estão comigo nessa noite, é que olhar a certidão negativa dos clientes de vocês nos escritórios. Por quê? Porque fornecedor que não paga os seus impostos trava os créditos de quem comprou o copo. Então, vai travar os meus créditos na compra do copo. Ou seja, a gente está vivendo uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma. O momento é de mudança. Nós, contadores, não podemos mais aproveitar créditos, a conta será pública. Então, imagina Florianópolis, a bela capital de Santa Catarina, onde muitos empresários não pagam impostos. Os compradores do copo não poderão aproveitar os créditos do imposto se ele não estiver disponível. A Lei Complementar 2014 de 2025, a Lei Complementar 214 de 2025 é a nossa base. São mais de 500 artigos para falar de reforma tributária. Ela instituiu o IBS e a CBS e também o imposto seletivo. O imposto seletivo ele vai ser aplicado sobre a produção, a importação e a exportação de produtos que são prejudiciais à saúde, como, por exemplo, os cigarros, as bebidas alcoólicas, os combustíveis fósseis e veículos poluentes. O imposto seletivo vai substituir o imposto sobre produtos industrializados. A apuração e o pagamento do imposto seletivo serão feitos eletronicamente, integrados às notas fiscais com uma fiscalização centralizada. O governo está nos prometendo uma plataforma que vai controlar os créditos e os débitos desses impostos. E agora, contador, tu que quer ser um tributarista? Leia a base. A lei é esta, a Lei Complementar 214
de 2025. E qual é o nosso maior desafio enquanto contadores? É que o governo ele passa a administrar todo o crédito do imposto para disponibilizar então na plataforma. Por isso que a gente mencionou que participar da reforma tributária é sair do zero. Sair do zero em entendimento, porque nós temos 4 pilares basicamente para entender. O primeiro é uma base ampla que a Receita Federal vai faturar. Ou seja, caiu dinheiro na conta, tributa, tributa. Venda de imobilizado, por exemplo, não havia incidência de PIS e de COFINS. Porém, IBS e CBS irão incidir. Aluguéis de imóveis próprios, não há incidência de ISS, mas haverá incidência de IBS e CBS. Em alguns casos, a base será reduzida, nós vamos lidar com a cesta básica de alimentos e também com a alíquota zero. Então, queridos contadores, vocês estão sendo convidados a desapegar de seus conhecimentos adquiridos até aqui. 10, 20, 30 anos de profissão e tu terás que aprender outra vez. O ICS e o ISSQN, o ICMS e o ISSQN serão substituídos pela IBS. PIS e COFINS serão substituídos pela CBS. E o IPI pelo imposto seletivo. Então, esse é um dos pilares dos nossos conhecimentos aqui sobre a reforma. Ainda falando sobre a não cumulatividade, vamos imaginar que todas as empresas entram na não cumulatividade. Isto as empresas do Simples Nacional. No lucro arbitrado, no lucro presumido e no lucro real, o imposto de renda, a contribuição social não serão alterados, mas todos os outros tributos estarão dentro do IBS e da CBS, serão então substituídos e eles terão essa estrutura da não cumulatividade, ou seja, eu me aproprio ao comprar, mas vou poder usar esse crédito somente quando o meu fornecedor pagar o imposto. Então, as empresas do Simples Nacional, elas poderão optar pelo IBS e o CBS por dentro do Simples Nacional, inclusive no serviço de intermediação, a base para PIS e COFINS nos novos moldes também vai mudar. O terceiro pilar da reforma é com relação à tributação no destino. Numa venda de Santa Catarina para São Paulo, o IBS estadual e municipal vai ser arrecadado por São Paulo. Se São Paulo vende para o Paraná, o IBS será pago para Paraná, que é o destino final. Então, onde está o consumo, ali vai ficar a maior parte do imposto. Então, o imposto ficará com o Estado e com o município, onde a mercadoria for consumida. Por isso a gente fala que com a reforma tributária, a tributação vai acontecer no destino, não mais onde a empresa está sediada. O crédito financeiro é aquilo que nós falamos da mudança de paradigma. Se o meu fornecedor pagou o imposto na etapa anterior, o crédito vai estar disponível. Ele pode estar condicionado ou liberado somente quando for
for pago. Isso nos regimes do lucro real, do lucro presumido ou do lucro arbitrado, que são as formas que nós conhecemos de tributação no país. O Simples Nacional, sim, o Simples Nacional será afetado. É outra forma de tributar no país e eu diria que a grande maioria das empresas estão no Simples Nacional. Ele vai decidir continuar no Simples, ele vai decidir sair totalmente do Simples, ele vai decidir estar no Simples e recolher o IBS e CBS por fora pelo regime não cumulativo. E ele também vai poder decidir recolher o Simples por dentro do Simples. A lei do Simples Nacional, lá no anexo 4, ele traz dedução de 60% do IBS e CBS sobre alguns serviços e sobre alguns produtos. E até 2028, a transição será gradual, nós vamos estar convivendo com os novos impostos e nos despedindo dos que existem atualmente. Em 2026 será o último ano para arrecadar PIS e COFINS e as empresas que escolheram o Simples Nacional não separam o IBS e o CBS do Simples Nacional. Ela não terá crédito ao adquirir produtos e se ela não optou pelo sistema regular. O varejo. O varejo, em princípio, pessoal, ele não faz sentido ele optar pelo sistema regular. Só faz sentido se ele estiver no meio da cadeia. Por quê? Porque o varejo vende direto para o consumidor. E o consumidor não está interessado em gerar créditos, ele não aproveita, não é? Então, até os contadores terão crédito de IBS e CBS e esses créditos poderão ser aproveitados. Nós temos dois modelos de contador, aquele que vai aproveitar esses créditos e nós temos também o contador que adquire ou que trabalha e simplesmente faz isso. É uma tarefa e aí também não vai estar interessado em aproveitar créditos e também gerar esses débitos para as empresas. E nós vamos falar agora do terceiro pilar da reforma tributária. Que o terceiro pilar da reforma tributária trata do crédito financeiro, ou seja, a pessoa física, quando ela compra, ela não se interessa pelo crédito. Por isso que eu disse que quem vende para varejo não tem muita necessidade de optar pelo sistema regular, porque o sistema regular é que vai dar a ele a oportunidade de aproveitar créditos ao comprar o copo para usar na hora de vender o copo. Eu costumo dizer, então, que a pessoa física ela não se interessa pelo sistema de crédito, mas ela pode se interessar por uma figura que está surgindo, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o cashback. O cashback é quando tu paga uma mercadoria e parte do tributo já retorna para o consumidor. Alguns de vocês já viram, talvez nos postos de abastecimento, já está retornando parte do imposto para quem está pagando o tributo. E ali, na hora de colocar o combustível na bomba. Na bomba, ao colocar o combustível no veículo. Também nós vamos estar nos acostumando com o split payment. Isto é uma forma de taxar o pagamento, mas assim de forma separada. Ou seja, quando eu vou comprar este copo, o preço do copo está R$ 40. Mas, tanto nos Estados Unidos quanto no Paraguai, os R$ 40 já estão separados assim, produto 30, imposto
10. Quem está vendendo o produto recebe 30 e os 10 vão direto para o governo. O imposto já foi pago na fonte. Então, ao comprar de uma empresa dessa, nós vamos ter o crédito porque o imposto já foi pago na fonte. E a gente falou aqui, então, nos 4 pilares sobre reforma trabalhista, mas nós temos que pensar como que a gente vai fazer com os inadimplentes do país. Porque aqui no país, a gente tem uma cultura de inadimplente. Tem o cara que deve, não está preocupado e ele não paga os impostos. Então, até na hora de comprar, nós vamos ter que pensar como nós vamos comprar esta mercadoria, como que a gente pode olhar o fornecedor de tal forma que, ao comprar, ele vai nos gerar crédito. E para chegar à alíquota da inadimplência, é observada a inadimplência das pessoas. Então, a reforma, com certeza, pessoal, deixará as coisas mais caras. A gente vê ali no governo de Santa Catarina, que eu já me referia ainda há pouco, muitos empresários ali não pagam impostos. E Santa Catarina, assim como São Paulo, são polos de produção, lá tem muita gente que produz, muita indústria. E se eles continuarem com essa cultura de não pagar os seus impostos, eles vão perder clientes, porque os clientes, ao comprar, não poderão se aproveitar do crédito enquanto eles não pagarem o imposto. Então, a gente está vivendo tanto assim momentos de mudanças que a tese do século, vocês sabem qual era a tese do século? A tese do século era a capacidade de tirar a base do ICMS para fazer o PIS e a COFINS. Então, tirava da base de cálculo o PIS e a COFINS para fazer o ICMS. E essas formas de buscar tributos nos últimos 5 anos têm sido praticado no país e vai acabar. Por que vai acabar? Porque advogados tributaristas, contadores tributaristas não terão que buscar, porque existe uma plataforma que o governo vai colocar à disposição e ali o empresário vai ter que ficar todo dia olhando se vai ter crédito, se não vai ter crédito, para poder abater o imposto dele. Então, sim, haverá um aumento de impostos. Sim, vai haver um aumento de impostos, inclusive na prestação de serviço. Nós, contadores, teremos muito mais responsabilidade. Em alguns casos, nós teremos que fazer os impostos paralelamente até 2033, quando, enfim, vai estar totalmente lançada a plataforma no país. E totalmente implantada a reforma tributária. Para que a gente consiga dar conta desse trabalho, nós vamos estar fazendo assessorias para os nossos clientes. Alguns colegas chamam de consultorias, porque a gente vai precisar dar esse suporte para as empresas. Também a gente já está familiarizado aí com cashback, eu falei ainda há pouco para vocês, que é um retorno que vem para o contribuinte final de parte do imposto. Já vi acontecer, é caso prático, na bomba ao abastecer o carro, parte ali do imposto já retornou para mim. A gente tem o Split Payment.
Split Payment é nada mais, nada menos do que separar o preço do produto. O produto vai para o fornecedor, embutido ali já está o imposto vai direto para o governo. Então, já vai estar ali cobrado junto, mas separado, vai estar destacado o que é imposto e o que é produto. Acordos entre municípios e estados estão sendo firmados para definir as alíquotas do ICMS e do IBS e do IBS, não é? Porque nós falamos no início que o IBS é um imposto que vai substituir o ICMS e também vai substituir o ISSQN. Então, os acordos já estão sendo feitos, os estados já estão se organizando, se estruturando para fazer a troca das tabelas, para fazer a cobrança dos impostos. E sim, as empresas terão muito mais que se preocupar com as localizações, uma vez que o imposto vai ficar no consumo, não é verdade? Já tem empresas se organizando, pensando na logística, de tal forma de pagar menos frete e poder ficar meio junto ali do consumidor para controlar ali e gerir os custos. As ferramentas terão que ser automatizadas, emissão de nota fiscal, com controle dos impostos, BPO financeiro, o que é isso? É um controle de finanças da empresa, um controle de gastos, um controle automatizado para que o empresário perceba e saiba fazer o preço do produto final dele. E ainda, falando um pouquinho mais sobre o IBS, sobre o CBS, que é um imposto federal, vai estar lá na plataforma, o governo vai acompanhar isto diariamente, pessoal. Nós, como contadores, não faremos mais declarações mensais, vão ser diárias, os acompanhamentos terão que ser diários. Então, cada vez mais, nós percebemos que o papel do contador, ele tem uma relevância muito grande para a sociedade, para o governo neste momento de reforma. Todos nós temos que estudar a Lei 214, porque alguma coisa ainda está regulamentado, mas a grande parte, nos mais 500 arquivos, já está regulamentada, já está aí, já está à disposição. De minha parte, eu fico muito grata por essa oportunidade de falar para vocês, amados alunos da Anhanguera, especialmente a convite do professor César. Queremos, de antemão, dizer que a gente está profundamente feliz com essa oportunidade e vamos abrir um espaço para as perguntas. Muito obrigada.